Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 4, versículos 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou de novo a ensinar à beira-mar. E uma grande multidão se reuniu junto a ele. Tanto que ele entrou e sentou-se numa barca sobre o mar. E toda a multidão estava em terra à beira-mar. Jesus lhes ensinava muitas coisas com parábolas. E lhes dizia em seu ensinamento: escutem, eis que o semeador saiu para semear. E aconteceu que ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, logo se queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, brotando e crescendo. Rendeu 30, 60 e até 100 por semente. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou sozinho, os que estavam junto dele, com os 12, faziam-lhe perguntas a respeito das parábolas. Jesus lhes disse: a vocês é dado o mistério do reino de Deus. Aos que estão fora, porém, tudo acontece em parábolas, a fim de que ao enxergar, enxerguem, mas não vejam. Ao escutar, escutem, mas não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E Jesus lhes disse: vocês não compreendem esta parábola? Então, como irão entender todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Eles a ouvem, mas logo vem Satanás e leva embora a palavra que foi semeada neles. Do mesmo modo, as sementes que foram semeadas em terreno cheio de pedras são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Mas esses não têm raiz em si mesmos, são de momento. Quando surge uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo tropeçam e caem. Outras sementes, semeadas entre os espinhos, são os que escutaram a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza e as ambições de outras coisas entram neles, sufocam a palavra e ela não dá fruto. Outras sementes foram semeadas em terra boa. Estes são os que ouvem a palavra e a acolhem e dão fruto, um 30, outros 60, outros 100. Esta é a palavra do Evangelho de Marcos. Minha saudação e meu abraço para todos vocês, irmãos e irmãs queridas da Rádio Imaculada Conceição, das redes sociais, através das quais chega a semente da palavra, através do Evangelho,
esta semente que nós procuramos lançar todo dia. Eu não sei se vocês ficaram um pouco chocados por uma frase no contexto desta parábola que Jesus contou, parábola muito conhecida, acredito eu, por todos vocês também, a parábola da semente. Não sei se ficaram chocados por uma frase que acabamos de ler no Evangelho de Marcos, que diz assim, que Jesus está contando parábolas para que olhem, mas não vejam, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Será que Jesus fala em parábolas para que os outros não entendam e não se convertam? E claro que não. Não é isso que a frase acima quer dizer. Acontece que havia muitas pessoas que se colocaram contra Jesus e não aceitavam o que ele fazia e dizia. Estes também não entendiam o sentido profundo das parábolas. Cada vez mais se fechavam e recusavam aceitar Jesus como palavra de Deus. Contra estes, Jesus recorda uma frase muito dura do profeta Isaías, que enfrentou também a rejeição de muitos. Para estes, a palavra do profeta e de Jesus só serve para se fecharem mais ainda. Para os que aceitarem Jesus, as parábolas vão se tornando tudo mais clara e ajuda a confirmar o seguimento de Jesus. Na explicação que Jesus dá da parábola da semente, ele chama mais a atenção sobre os tipos de chão onde a semente cai. E diz que são as pessoas representadas por cada tipo de chão. Esta explicação era muito útil para as comunidades quando Marcos escreveu o Evangelho 30 anos depois da vida de Jesus. Ainda hoje, aplicamos de modo parecido esta parábola. Mas quando Jesus contou a parábola, ele chamou mais a atenção sobre a boa qualidade da semente, porque muitos achavam que a semente que ele era não era capaz de produzir muitos frutos. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Marcos.